Ouça agora uma das ministrações do Mobiliza Brasil 2017. Você não é quem você diz que é, e você não é quem outros dizem que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você não é quem outros pensam que você é. Você é quem Deus afirma que você é. Mesmo que a gente conheça essa verdade, não é, pessoal, que é tão difícil viver baseados nessa verdade. Eu não sei você, mas eu me preocupo demais com o que outros vão pensar de mim. Eu me comparo demais com outras pessoas. Eu fico muito afetado, muitas vezes, como outros vão reagir quando, por exemplo, eu compartilho alguma coisa nas redes sociais. Eu acho que isso só acontece comigo, né? Interessante, um estudo de uma universidade holandesa mostrou que aquelas pessoas que faziam mais selfies eram as que tinham uma autoestima mais baixa. Geralmente pessoas que, pela insegurança, estão procurando aplausos de outras pessoas. Parece que eu estou quase vendo algumas pessoas apagando alguns selfies que tem. Não faça isso agora, tá? Eu não sei se você conhece essa modelo australiana, Essena O'Neill. Eu não encontrei o vídeo legendado em português. Muito obrigado, viu? Não encontrei o vídeo legendado em português, mas deixa eu contar para você rapidamente. Ela é uma modelo muito conhecida e ficou super famosa, especialmente pelas redes sociais. Ela ganhava mais de 5 mil reais para cada post que ela colocava no Instagram. Mas certo dia, quando ela tinha apenas 19 anos, ela soltou esse vídeo, que foi super famoso no YouTube, onde ela disse: esse aqui é o último post que eu vou fazer. Eu vou parar de estar presente nas redes sociais. Ela dizia: a rede social não é a vida real. E entre algumas coisas que ela comentava, ela dizia, olha só, porque depois de tudo isso, ela voltou nos seus posts no Instagram para editar esses posts e dizer o que realmente estava acontecendo quando eu publicava essas fotos. Ela diz, por exemplo, em uma das imagens na qual aparece exibindo sua barriga chapada, um artigo falando sobre ela afirma, ela alterou o que havia escrito e publicou: abdômen sugado, postura estratégica, peitos empinados. Só quero que as meninas mais jovens saibam que isso não é legal nem inspirador. É a perfeição artificial feita para chamar atenção. Em outra foto, também de biquíni, ela escreveu: não é a vida real. Tirei nesse dia outras 100 fotos parecidas, tentando fazer que meu abdômen ficasse bom. Eu provavelmente não tinha comido nada nesse dia. É interessante que as redes sociais apenas intensificam o que naturalmente nós fazemos. Vamos ser sinceros, pessoal, nós geralmente pensamos, decidimos, nos comportamos ou nos vestimos de maneiras que o grupo ao qual nós queremos pertencer pensa, se comporta, se veste. A possibilidade de ser rejeitados nos causa pânico. Ou não é verdade? Eu gostaria de convidar você a considerar o seguinte pensamento. Eu acho que você estará de acordo comigo quando eu afirmo que essa é justamente uma das razões pelas quais hoje seja tão difícil seguir e obedecer a Jesus. Porque vamos ser sinceros, muitos dos nossos amigos, do pessoal que está perto da gente, lá do colégio, da universidade, ambiente de trabalho, nas redes sociais, nossa sociedade, os filmes, as músicas, a arte, a sociedade avança em direção contrária à vontade de Deus, à ética cristã, aos valores que nós como cristãos cremos que o nosso Pai Celestial quer que a gente viva. É por isso que eu estou convencido de que ainda mais para vocês, as novas gerações de cristãos no Brasil,
O desafio de nadar contra a corrente, de ser diferentes, de expressar um estilo de vida diferente, vai ser ainda mais e mais desafiador. A pressão que eu e você hoje vivemos e viveremos, para retrocedermos na nossa fé, por causa das pressões sociais, serão ainda maiores. A pressão que você hoje vive e viverá no seu ambiente de trabalho, no seu colégio, nas suas amizades, nas redes sociais, para se comportar, para pensar como Jesus nos chama a nos comportarmos e pensarmos, vai ser ainda mais intensa. Ou não é verdade? E é por isso que, pensando e orando sobre esse nosso tempo juntos, nessa última manhã que temos, eu queria lembrar com vocês de outro jovem que certamente viveu os desafios parecidos com os nossos. Em outro contexto, em outra realidade, mas o que Deus disse para esse jovem é tão relevante para você e para mim hoje. E na verdade Deus fala com esse jovem através de uma pessoa mais experiente e madura, o apóstolo Paulo. Paulo escreve para o jovem Timóteo 2 cartas inspiradas por Deus. Eu gostaria de navegar com você nos próximos minutos, não demoraremos tanto, e eu sei que algumas pessoas já estão saindo e vão ter que sair pelas suas caravanas. Eu queria navegar com vocês pelas 2 cartas de 1ª e 2ª Timóteo, palavras de Paulo para Timóteo, ajudando esse jovem a nadar contra a corrente, apesar das pressões, a continuar avançando e não recuar. E viver uma vida diferente, pensar de maneira diferente e ser o que Deus sonhava que ele fosse. E eu desejo de coração que essa palavra possa inspirar você hoje de manhã, possa nos mobilizar e possa nos enviar para casa ainda mais cheios da convicção no poder do Espírito Santo para sermos quem Deus quer que seja. Podemos fazer isso, pessoal? Mesmo que alguém dissesse que não, é o que nós planejamos, é o que a gente vai fazer, beleza? Mas Paulo começa a primeira carta escrevendo para Timóteo, dizendo: ao meu querido filho Timóteo. Timóteo não era filho biológico de Paulo, mas era o filho espiritual, e ele tinha um carinho muito grande por ele, e que só no começo da carta, que grande exemplo, nos lembrando a vocês que são Paulos, que os Timóteos das novas gerações precisam de você. É tão triste que muitos querem ser Paulos, mas esquecem que Deus também te chama a formar a novos Timóteos. E a intencionalidade na preparação e na formação das novas gerações é uma responsabilidade de todos. E nessas 2 cartas, em 3 ocasiões, Paulo utiliza um contraste, um recurso argumentativo, no qual ele faz uma comparação, dizendo: Timóteo, as pessoas vivem dessa maneira, mas você viva dessa forma. Eu disse 3, são 4 ou 5 ocasiões, na qual Paulo diz para Timóteo: as pessoas pensam assim, as pessoas vivem assim, porém você, Timóteo, viva dessa outra maneira. Mas você, e é o desafio para cada um de nós nessa manhã. Mas antes de ler esse texto bíblico, deixa eu só reconhecer que bonito é o fato de que Paulo escreva com tanto carinho 2 cartas, uma delas quando ele já estava na prisão, antes de ser morto, sob domínio do Império Romano, pela proclamação do Evangelho, e ele gaste tempo para escrever para um jovem. Como é importante a gente não só valorizar as novas gerações, mas aqueles de nós que somos das novas gerações, reconhecerem aqueles que vieram antes de nós. Algo muito especial que temos como rede de igrejas e como denominação é a nossa história. E é constantemente reconhecermos que eu e você apenas estamos aqui porque estamos sobre o ombro de gente, de homens e mulheres que foram usados por Deus para que a gente pudesse estar aqui. Muitos de nós apenas somos vistos porque a gente está em cima dos ombros de gente que veio antes de nós.
É por isso que eu confesso para vocês que eu não gosto de uma expressão que a gente usa muito no meio evangélico. Nós somos a geração que, ou seremos a geração que... que arrogância. Eu espero que nós sejamos um pouco parecidos com a geração dos meus pais, dos meus avós. Ou você acha que você vai ser a geração dos adoradores? A geração do teu pai era o quê? Dos teus avós eram o quê? Eu espero que a gente seja uma geração que olhe para eles e sacrifique, e ame, e se dedica como eles fizeram. Por isso eu quero incentivar você no seu dia a dia, honre os seus pais. Eu só estou aqui por causa dos meus pais. Claro, eles me fizeram, mas não só por isso. Pelo que eles me permitiram viver, eu e meus irmãos, é porque eu posso estar aqui. A mesma coisa eu poderia dizer da minha esposa, falando da minha sogra, dos seus pais. Precisamos valorizar isso. Eu só tenho o envolvimento que hoje eu tenho a MOB graças a alguém como o Moisés ou a Jura, ou a pastora Maria. Talvez de outras gerações que olham jovens e estão investindo, abrindo portas. Eu não tenho como não expressar minha gratidão por pessoas que eu não as estou vendo, mas estão aqui, como o pastor Paulo Felipe, dirigindo a Secretaria de Missões da CIB, um apoio tão grande para nós. Pastora Rosa, pastora da igreja em Rio Grande, uma das nossas igrejas apoiadoras, que nos apoiam no nosso trabalho missionário na Espanha. Ou o pastor Taborda, pessoal de São Caetano, a igreja na qual eu nasci. Bom, nasci no hospital, mas minha família estava ali. Primeira igreja de São Caetano. Uma referência para a minha vida, graças a pessoas como eles, ou o Bértio, ou outros que vão abrindo portas para que a gente possa servir. Por isso, gente, sejamos uma geração que valoriza quem veio antes, reconhece, respeita e honra. Honra o teu pai, honra a tua mãe, honra os líderes, honra as novas gerações, honre os mais velhos, os idosos, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades e na nossa sociedade, e nos afastemos dessa arrogância juvenil que existe de achar que tudo que é jovem é melhor. Estamos onde estamos graças a eles. Paulo fez isso com Timóteo, e Timóteo claramente parece reconhecer isso na vida de Paulo. Mas deixa eu ler com você o texto, onde nós começamos a perceber esses recursos que Paulo utiliza no seu argumento para dizer: Timóteo, todo mundo vive dessa maneira, mas você vive essa maneira. Por exemplo, 2 Timóteo, deixa eu ler rapidamente aqui, não precisa abrir a sua Bíblia, mas acompanhe com atenção. 2 Timóteo 3, vou ler uma parte do 3 e uma parte de 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 3, saiba disto. Você imagina Paulo escrevendo numa prisão suja, fria, romana, pensando no seu filho espiritual Timóteo, dizendo: que últimas palavras eu posso deixar para ele antes de eu morrer? Timóteo, saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Será que Paulo fez uma leitura correta da sociedade dos últimos dias? Versículo 14, ele diz, do capítulo 3, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. E avançando no capítulo 4, 2 Timóteo 4, do 3 ao 5, Paulo diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, os sãos ensinamentos, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Em outras palavras, eles ouvirão o que querem ouvir. Você quer ouvir o que for, você vai encontrar alguém que pregue a Bíblia dizendo aquilo que você quer ouvir. E Paulo diz, haverá esse dia, isso vai acontecer. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos,
sofrimentos presente na vida cristã. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Só por aqui, 3 vezes. Timóteo, as pessoas serão assim, se comportarão assim, pensarão assim, mas você permaneça firme no que você aprendeu. Mas você deve manter a mente clara em toda situação. Mas você, homem de Deus, faz uma referência a um título do Antigo Testamento para profetas usados por Deus. Você, jovem, homem de Deus, fuja de tudo isso. Galera, rapidamente, eu quero passar com você em alguns desses mas vocês, aos quais Deus, através de Paulo, chama Timóteo, chama você e eu. Observando tendências da nossa sociedade, dos nossos dias, nas quais a maioria dos nossos amigos e da nossa sociedade vai estar envolvido, e hoje devemos mais do que nunca escutar a voz de Deus que diz: Daniel, Maria, Fernanda, mas você, viva dessa maneira. Mesmo que você seja o único da sua classe, da sua turma, dos seus amigos, mas você, viva dessa maneira. Em primeiro lugar, somos chamados a ser diferentes, parte da minoria, com relação à verdade. Não vou tomar muito tempo, porque já falei sobre isso na primeira reflexão. Lembrei vocês que o dicionário Oxford denominou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. E hoje em dia, e mais do que nunca, vivemos numa sociedade onde o conceito de verdade é relativizado. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Podemos pensar diferentes, mas não existe uma verdade absoluta. Eu gosto do que o reformador Zwinglio, eu vou citar alguns reformadores aqui hoje. A reforma, como vocês sabem, foi um movimento que celebramos agora mesmo 500 anos, que impactou não apenas a Europa, mas o mundo, resgatando a doutrina da Bíblia e a forma de ser evangélicos, ou seja, vivendo baixo o Evangelho. Somos tão gratos a Deus pela vida dos reformadores. Graças a eles estamos aqui também. Zwinglio disse, um dos precursores da reforma. Esse foi o João Hus, da República Tcheca. Ele morreu queimado numa fogueira, porque foi considerado alguém que estava ensinando heresias. E ele disse: ame a verdade, viva a verdade, pregue a verdade, defenda a verdade, porque o que não fala a verdade está traindo a verdade. Como é que vai isso nas nossas vidas? Como é que você fala com teus pais, com tua esposa, com teus filhos, com os teus amigos? A gente está comunicando a verdade? Na maneira que a gente paga os nossos impostos, que a gente lida com as nossas diferentes questões do dia a dia. O Zwingli, um reformador suíço, disse: enquanto a verdade não podemos abandoná-la, inclusive se isso significa perder as nossas próprias vidas, porque nós não vivemos para esta geração, nós vivemos para o Senhor. Eu e você somos chamados por Deus para, com humildade e amor, abraçar, defender e proclamar a verdade. Pois Jesus disse: eu sou a verdade. E mesmo que meus amigos e a minha sociedade e gente do meu lado esteja abrindo mão da verdade, vivendo vidas que não são transparentes, aceitando o relativismo da época, mas eu viverei de outra maneira. E Deus te chama, você e eu, nessa manhã. Mas você, viva a verdade, comunique a verdade, busque a verdade. Em segundo lugar, uma área na qual Deus nos chama a viver de maneira diferente é a nossa sexualidade. Não sei se você viu a capa da National Geographic. A primeira vez que um transexual aparece na capa da National Geographic. E essa criança, pré-adolescente, que decidiu mudar o seu sexo, apoiado pelos seus pais, celebrado por muitos, falando da revolução de gênero. Primeira vez que a National Geographic coloca na capa uma pessoa transexual. O recente estudo da USP, vou colocar ali, por favor, mostrou o seguinte: adolescentes no Brasil iniciam a vida sexual cada vez mais cedo. Essa é a realidade dos nossos dias. Estava conversando com o pessoal da minha idade aí,
25, 26 anos. E os caras, a gente falava o seguinte: quando nós éramos adolescentes, se nós quiséssemos ter acesso à pornografia, por exemplo, você tinha que conseguir a revista de algum pai, de algum amigo, de alguém, porque você não poderia comprar. De alguma maneira esse acesso era complicado, mas a gente via. Hoje um garoto de 12, 13 anos que queira acessar a pornografia, o que ele faz? Ele pega o celular. Você tem ideia, com 17, 18 anos, a quantidade de imagens, vídeos que um adolescente terá visto? Não, em casa a gente controla, que bom. Mas quando ele está com seus amigos, é assustador. Há um aumento de suicídio entre pré-adolescentes no nosso mundo hoje. Uma das razões, a incapacidade humana com essa idade de absorver tanta informação, tanta imagem, tanta insegurança, tantas comparações, essa pessoa está melhor do que eu nas redes sociais. E está aumentando o número de pessoas que se suicidam muito jovens no nosso mundo. Outro dia eu estava na escola dos meus filhos. Bom, o Rafaelo de 3 não tinha entrado ainda, mas o Mateu tinha 4. A gente estava numa festinha da escola, promovida pela Associação de Pais. E entre outras músicas que eles estavam colocando na festa do colégio, para as crianças escutarem essa aqui. Eu não sei se vocês já ouviram essa música, ela está em espanhol. Lá na Espanha ela é super famosa, mas eu acho que vocês conhecem também. Vamos colocar? É um hino do Henrique Iglesias. Con poderme ver mujer que a mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver mujer. ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Tem gente que conhece a música, né? Essa, como aquela outra música que eu sei que no Brasil não chegou, mas lá toca muito, chama Despacito. Um conteúdo totalmente sexual. E eu vi aquelas crianças de 4, 5 anos tocando essas músicas, os pais colocando, né? Vamos dar para as nossas crianças dançar essas músicas. Depois a gente fica surpreso que a menininha de 12 anos ficou grávida. Porque como sociedade a gente não está obsessionado com o sexo e com a sexualidade, que a gente não está percebendo que as crianças estão crescendo absorvidas por isso. E talvez hoje, quando nós precisamos escutar o Senhor dizendo: mas você viva a sua sexualidade de outra maneira. Mas você não olha as mesmas páginas na internet que os seus amigos estão olhando. Mas você não tem os mesmos tipos de pensamento que os seus amigos estão tendo. Mas você não viva o seu relacionamento com a sua namorada ou com o seu namorado como os seus amigos vivem. Mas você entenda que o teu corpo é templo do Espírito Santo. E você não pode pôr a mão onde você achar que pode pôr a mão. E você ainda não está num pacto de fidelidade, de compromisso com essa pessoa. Então uma pequena recomendação: não faça em público o que você não faria de forma privada. Não faça, ou o contrário, não faça de maneira privada aquilo que você não faria em público com o seu namorado e com a sua namorada. Mas nós valorizemos uns aos outros e entendamos que o ser humano não é uma bala para eu mastigar e se eu quiser eu guspo depois, mas é uma pessoa criada, valorizada e amada por Deus. Mas eu e você entendamos que a pornografia é uma das principais máquinas que está empurrando o tráfico de mulheres para a escravidão humana, e quem está mantendo muito desse tráfico de seres humanos são especialmente homens que usam e veem pornografia. Vivemos numa sociedade que celebra os direitos humanos, mas tem tanta dificuldade em defender o direito a ser humano. Em algum dos países onde nós estamos na Europa, com vários meses de gravidez você pode abortar sem nenhum problema e ajudado pela lei do teu governo. Como é que eu e você estamos vivendo a nossa sexualidade? Como é que você olha para as meninas aí do teu lado, ou você olha para os meninos? Como é que eu e você nos vestimos, gente? Francamente, tem momentos de louvor que a galera, você é a coisa
bastante explícita. Os caras estão louvando e ao mesmo tempo estão excitados sexualmente, porque na frente deles, a menina da igreja está usando uma roupa tão provocativa que aquele adolescente de 14 anos está excitado. Isso não acontece onde você, mas algumas igrejas isso acontece. Porque entre nós, inclusive, a gente usa roupas que provocam a sensualidade e o desejo sexual no outro, mas a gente não pode cumprir isso. A gente provoca nos outros algo que a gente não pode, a gente alimenta inclusive o pecado no outro. Como é que você se veste? Que roupa você usa? Como é que você olha para as outras pessoas? Que tipo de mensagem a gente compartilha uns com os outros? Como é que é o nosso relacionamento? Como é que é o nosso namoro? E se a gente fosse jovens que abraçam essa pureza, essa santidade e entendem que Deus tem o melhor para a gente sempre, inclusive na nossa sexualidade. Mas você viva de outra maneira. Mas você experimente o melhor de Deus para a sua vida e confie que em todas as áreas, inclusive na tua sexualidade, Deus tem o melhor. Mas você com humildade persevere na verdade e em uma sociedade onde diz que agora vale tudo e a gente pode qualquer coisa, seja instrumento de Deus para com amor proclamar a verdade e dizer não, Deus tem padrões, Deus tem o melhor. Amando aos que são diferentes, amando aos que pensam de maneira diferente, mas vivendo um compromisso com a verdade, também na nossa sexualidade. E outro ponto que Paulo destaca também, é tão interessante, em terceiro lugar, ele fala em 1 Timóteo 6,12, luta a boa batalha da fé, Timóteo. 2 Timóteo 1,8, você também com o poder de Deus, precisa suportar os sofrimentos pelo Evangelho. 2 Timóteo 3,12, vocês serão perseguidos, todos aqueles que queiram levar uma vida diferente. Veja quantas vezes Paulo fala do sofrimento. Não sei se você ultimamente já ouviu alguma mensagem sobre o sofrimento na vida cristã. Eu espero que sim, que você não estava dormindo ontem à noite. Paulo deixa claro para Timóteo. Mesmo que você está numa sociedade hedonista, onde todo mundo vai procurar o prazer, deixar tudo aquilo que me causa alguma dor, mas você viva de maneira diferente, lute a boa batalha, sofra pelo Evangelho, você vai suportar sofrimentos, você vai ser perseguido, mas você faça isso, filho, você vai adiante, se sacrifique pelas boas notícias, se doe, mesmo que a tua reputação será prejudicada, seus bens serão prejudicados, você não vai alcançar os sonhos que você quer, avance, avance, mesmo no meio do sofrimento. Como é que está isso nas nossas vidas? Será que somos jovens também, que estamos só procurando o prazer? E a gente gosta da música e do oba-oba e tal, que tem o seu lugar, mas como nos custa a gente se envolver com a missão, com o sofrimento, com a doação? E Deus nos chama a esse tipo de vida, como Deus estava chamando a Timóteo. Mas você viva a verdade, mas você viva uma vida pura, mas você abrace o sofrimento se for necessário pelo Evangelho, Timóteo. Terceiro lugar, mas você, no meio de tantas vozes com V minúscula, seja intencional em ouvir a voz com V maiúscula. Eu e você nunca ouvimos tantas vozes com V minúscula como nos nossos dias. Um recente estudo mostrava que adolescentes e pré-adolescentes passam 9 horas nas redes sociais e outras formas de entretenimento cada dia. Você tem ideia quantas vezes a gente acessa o WhatsApp? Quantas vezes a gente acessa o Facebook, o Instagram, o Twitter e tal? Eu sou dos que estão convencidos de que são plataformas para a comunicação, para a mobilização, para o relacionamento com pessoas distantes. E a gente precisa estar presente. São areópagos dos nossos dias. A areópago era onde Paulo falou em Atos 17, para influenciar a sua sociedade. As redes sociais são areópagos dos nossos dias. É muito legal. Mas não sei você, eu me preocupo por mim. Elas têm dominado de tal maneira a nossa vida que não apenas afetam nossa identidade, como a gente falava antes, porque a gente sempre compara o nosso real com o melhor do outro, não é verdade? Se eu estou com a Ana comemorando, por exemplo, 12 anos de casados, como a gente vai comemorar daqui a pouquinho, estou lá, levo para ela flores, aquilo que eu faço todos os dias, levo flores para ela, preparo o jantar, não, todo dia não, mas faço aquele selfie, eu e a Ana, comemorando 12 anos de casados e tal. E alguns aí que nos acompanham vão ver, que legal e tal. Mas vamos dizer que 10 minutos depois, a Ana faz algo de errado. Isso nunca acontece comigo, mas ela às vezes erra. E daí, por alguma razão a gente começa a discutir.
Não, mas isso e tal, que acontece, claro. Você imagina eu pegando a Ana, abraçando a Ana, fazendo um selfie aqui. Deixa eu fazer um selfie, compartilhar, ó, discutindo com a minha esposa. Alguém faz isso? Mas alguém discute com a esposa aqui? Alguém tem problema com os filhos? Você vai lá para o Havaí, né? Você faz aquele selfie no praia, no amanhecer lá. No Havaí. Agora, quando você vai naquela cidadezinha feia, naquela casa da tua avó, que nem está pintada, você não faz o selfie, né? E a gente compara o real nosso com o melhor do outro, achando que está todo mundo melhor do que nós. Mas ainda o que está fazendo as redes sociais é tomarem tanto do nosso tempo, que eu creio que nunca na história foi tão difícil ouvir a voz com V maiúscula. Estamos tão conectados que estamos ficando incapazes de nos conectarmos com Deus. Nós estamos tão disponíveis que quando a gente está disponível, realmente a gente não tem muito o que dar. Como vai a sua vida de oração? Quanto tempo de cada dia você faz esse parênteses para falar com Deus? A gente está ouvindo a voz com V maiúscula? Quando todo mundo vai ser tomado por tanta interconexão e vozes e vozes e vozes, mas você, seja intencional, seja uma mulher de oração, um homem de oração, que saiba que a voz que precisamos ouvir em primeiro lugar é a voz com V maiúscula da verdade do nosso Pai. E no relacionamento não há atalhos. Precisamos de tempo, de intimidade, de silêncio, de reverência, de conhecimento da palavra, de oração. Sejamos jovens que vivam de outra maneira, dando prioridade para a voz do nosso Deus. Quero avançar um pouquinho mais e dizer que outro mas você que precisamos reconhecer nos nossos dias é o mas você na nossa missão e no reconhecimento de que todos nós temos vocação e todos nós estamos em missão. No mundo hoje temos quase 30 milhões de escravos, 20 mil pessoas morrem de fome cada dia, há 2 bilhões de pessoas que ainda não foram evangelizadas. Existe muito trabalho no teu bairro, na tua cidade, no teu mundo. Isso é para você e é para mim. Deus nos chama a cooperar com o que Ele está fazendo no mundo. Deus não nos chama só a sonhar com a próxima casa, o próximo celular, o próximo curso, o próximo diploma, o meu namoro, a minha família, a minha casa própria, a minha e o meu e meu. Deus nos chama a uma vida que é muito maior, como Ele mesmo exemplificou ao vir a este mundo, e nos lembra que nós não estamos de férias, nós estamos em missão. E onde quer que você esteja, você está aí em missão. Não apenas pastores e missionários estamos em missão, claro que não. Todo cristão é um ser humano em missão. Seja uma mãe, pai, açougueiro, trabalha no banco, um economista, advogado, estamos todos em missão. O John Knox, conhecido reformador escocês, dizia: Deus, me dá a Escócia, ou eu morrerei. O seu amor e reconhecimento pela missão era tão fortes, que ele orava dessa maneira. Quando foi a última vez que eu e você oramos: Senhor, me dá as pessoas que trabalham comigo, Senhor, me dá os meus vizinhos, Senhor, me dá os meus amigos, me dá os meus familiares, me dá São Paulo, me dá Rio de Janeiro, ou Brasil, não para mim, mas para Cristo, ou eu morrerei. Porque eu entendo que a missão de Deus não é minha, é de Deus. Deus está estendendo o seu reino, Deus quer salvar, Deus quer transformar, Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer alimentar, mas Ele é a cabeça e você e eu somos os braços e as pernas e o corpo de Cristo. Aqui e lá, nossa missão é local e global ao mesmo tempo. Precisamos ser esses jovens como Timóteo, que reconhecem a missão e avançam com coragem, com valentia, com perseverança, no meio do sofrimento, com compromisso, com responsabilidade, e são servos de Deus, nas suas igrejas locais, claro, mas na sociedade, para o bem-estar da humanidade, para a transformação e para a evangelização do mundo. Você e eu somos parte do que Deus está fazendo. John Wycliffe, reformador inglês, dizia: ó Senhor, que não vivamos para ser inúteis. Cuidado, gente, com o entretenimento, eu primeiro. Cuidado com o tempo nas redes sociais, no Netflix, em coisas que são boas em si mesmas às vezes, mas tomam proporções que não deviam.
como já escutamos com o Davi, não perdamos tempo, vamos estar trabalhando e estudando, e tendo propósito e intenção, e entendendo que Deus nos chama a ser parte da missão. Vocês estão comigo ainda? E outro aspecto que nós temos que ser diferente, rapidamente, é na unidade da igreja. Mesmo que em uma sociedade onde muitas vezes o mais importante sou eu estou com aqueles que pensam como eu estou só com aqueles que creem como o importante é o meu futuro, é o meu trabalho, e se nós temos problemas, então a gente se separa. No meio de tudo isso, nós somos lembrados por Jesus, quem em João capítulo 17 faz uma oração impressionante, e ao orar por seus discípulos no futuro, por você e por mim, Jesus podia ter orado por qualquer coisa, ele ora e diz: Pai, que eles sejam um, como você e eu somos um. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam por nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Se há algo que está no coração de Deus, é a unidade da sua igreja, da sua família. Nós já somos um em Cristo Jesus, mas nós devemos viver de acordo com essa unidade que já temos em Cristo. A promoção da unidade do corpo de Cristo é uma prioridade para Jesus, e é para você e para mim. Gente, que sejamos novas gerações de cristãos que entendem que a unidade é algo que a gente precisa preservar e cuidar. A unidade local? Sim. Da tua igreja? Sim. Unidade denominacional? Sim também, mas estou falando de algo mais amplo. Unidade da igreja, com I maiúscula. Jesus não orou pela unidade da igreja batista independente do bairro tal. Jesus não orou pela unidade da convenção das igrejas batistas independentes. Jesus orou pela unidade da sua igreja, com I maiúscula. Promovamos essa unidade no corpo de Cristo. Localmente, denominacionalmente, mas de maneira mais ampla ainda, entendendo que nós somos parte da igreja com I maiúscula, do seu reino. Cuidemos, valorizemos, perseveremos. Se a gente ama Jesus, a gente tem que amar a unidade da igreja, porque é prioridade para Jesus. Mas você, ame, lute, se esforce, se humilhe pela unidade. Próximo, sejamos distintos na nossa visão, abraço, intimidade com a palavra de Deus. Veja só, Paulo escrevendo para Timóteo vários textos, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por 2 Timóteo 2,15, interpreta corretamente a palavra da verdade. 2 Timóteo 4,2, pregue a palavra. Também diz, você permanece firme naquilo que você aprendeu. E uma e outra vez Paulo está dizendo, existe uma palavra revelada de Deus, conheça essa verdade, interprete corretamente essa verdade, ame essa verdade, pregue a palavra. Uma das grandes verdades da reforma em latim, como o inglês da época era sola escritura, só as escrituras são a nossa autoridade. Não é a palavra de um homem ou de uma mulher, é a palavra de Deus. Já me aconteceu algum dizendo assim diz o Senhor, e ele diz coisa que é contrária à palavra. Fui falar com ele, não, mas é que Deus colocou no meu coração. Colocou nada, porque nada da palavra de Deus contrariar a palavra de Deus revelada. Tudo que eu e você precisamos saber está aqui. Você não precisa de nenhuma outra profecia de ninguém. Nós não precisamos de nada mais. Tudo que precisamos ouvir de Deus está aqui. Deus pode usar alguém e trazer uma... Claro que pode. Mas sempre será para confirmar algo que Deus já revelou na sua palavra. O que nós precisamos é dessa palavra. Se Deus na sua graça quer confirmar através de um irmão, amém. Mas o essencial é essa palavra. Portanto, gente, sejamos jovens que comam essa palavra, conheçam essa palavra, amem essa palavra, anunciem essa palavra, escudrinhem essa palavra e reverenciem a palavra de Deus, porque é a carta de amor do nosso Pai falando com a gente. Conheçamos as Escrituras e pensemos biblicamente sobre tudo.
O desafio é ver toda a realidade. Como é que eu vejo um jogo de futebol pensando a partir da Bíblia? Como é que eu como através do pensamento bíblico? Como é que eu entendo a política? Não só a igreja, a economia, o mundo. Biblicamente, formemos consciências que estão moldadas pela palavra de Deus. É uma herança também deste grupo, da nossa denominação, a prioridade da palavra. Cuidemos disso, gente. E cuidado aqueles de nós que ensinamos a palavra. Paulo diz, interpreta corretamente a palavra da verdade. Gente, perdoe o termo, mas tem tanta besteira no mundo evangélico brasileiro, em nome de Deus. Tantas coisas contrárias à palavra. Quando eu venho para o Brasil, eu ligo a rádio, perdoem, mas tem hora que eu tenho nojo de rádio gospel evangélica, porque tem tanta besteira que não é bíblica. Eu digo, cara, qualquer ser inteligente que lê a palavra sabe que o que você está dizendo não é bíblico. Cuidado, interprete corretamente a palavra, gaste tempo estudando, mastigando, conhecendo. Você que ensina, prega, estude hermenêutica, a interpretação da Bíblia. E diga o que o autor original estava dizendo. Não façamos malabarismos com a Bíblia, puxando o texto daqui para dizer o que eu quero dizer. O que o autor original queria dizer, comunique essa verdade. Cuidemos termos, gente, que a gente usa, coisas que a gente é tão comum para nós. Refletindo nossa carência da reflexão bíblica. Por exemplo, vamos entrar na presença de Deus. Senhor, queremos entrar na tua presença. Queremos o quê? A Bíblia afirma no Novo Testamento que o Espírito Santo mora em nós, e a presença de Deus está em nós. Nenhuma vez no Novo Testamento fala a gente entrar na presença de Deus. Por que a gente fala isso? Não é melhor a gente olhar a Bíblia e falar o que a Bíblia diz? Vamos estar conscientes da presença de Deus, legal. Reconhecer que o Espírito, que é uma teologia por trás. E eu dizer que eu vou entrar na presença de Deus, quer dizer que eu não estava na presença de Deus? Ou coisas do tipo, estamos agora aqui na casa de Deus. Senhor, que bom estar na tua casa. Sério? É sério que você está dizendo que esse edifício é casa de Deus? Você já leu o Novo Testamento que diz que você é templo do Espírito Santo? E que o Antigo Testamento tinha um templo, mas Jesus derruba esse templo, ressuscita, e agora nós somos o templo do Espírito, Ele mora em nós. Você é templo do Espírito Santo, não é esse edifício, nunca. É só ler a Bíblia. E por que a gente vai falar de novo que essa aqui é a casa de Deus? Gente, cuidado ao ler o Antigo Testamento, isso é perigosíssimo. Tanta gente chega no Antigo Testamento direto para os nossos dias, e esquecem de interpretar a Bíblia com os olhos de Jesus. Jesus, Lucas 24, diz que toda a Escritura aponta para Ele. Como cristãos, nós precisamos ler a Bíblia através de Cristo, através da cruz. Eu não posso pegar um texto de Malaquias que fala, trazei os dízimos ao templo, e dizer, gente, traga o dízimo ao templo. Que é isso? Isso aqui não é templo, gente. O templo já acabou. Eu preciso ler Malaquias através do Novo Testamento e entender o que isso quer dizer em Cristo. Se já não há templo, se já não há lei, o que isso quer dizer para os meus dias? Leia a Bíblia através de Cristo sempre. Você que ensina e pregue, por favor, ensine o cristianismo, não o judaísmo, não o legalismo. Ensine o cristianismo, leia, interprete e pregue a Bíblia através da graça. A cruz é suficiente. Entenda a palavra, estude a palavra e não fale coisas do Antigo Testamento direto para os nossos dias, sem entender que houve uma revelação progressiva de Deus que culminou em Cristo Jesus, e coisas que se aplicavam para eles não se aplicam para nós, porque Cristo já morreu, Cristo já se ressuscitou e estamos no novo tempo da atuação divina. Valorizamos a sua palavra, entendemos, mas há um ritmo da palavra. Ela aponta, amamos o Antigo Testamento, mas entendemos que ele aponta para Cristo. Lucas 24, Jesus diz, tudo aponta para mim. Leia a Bíblia. Outros termos, gente. Eu falo para o meu pessoal, na igreja na qual eu sou pastor. Eu sou pastor, mas eu não tenho ovelhas. Porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo Jesus falando para Pedro, Pedro, apacenta o quê? As minhas ovelhas de quem? De Jesus. Pedro escrevendo, depois diz, olha, apacentai o rebanho de Deus. De quem é o rebanho? É do pastor fulano ou de Cristo?
que eu vou dizer minhas ovelhas? Não são minhas ovelhas. Eu sou pastor que sirvo essas ovelhas de Cristo. O meu discípulo, por exemplo. Eu vou fazer discípulo. O quê? A Bíblia diz, Jesus falou, façam discípulos. De quem? De Cristo. Os discípulos não são meus, são discípulos de Cristo, são ovelhas de Cristo. E a gente poderia pensar em outros termos, gente, mas o que eu quero dizer novamente, não é querer ser chato, mas sejamos bíblicos, entendamos não beba porque uma banda agora está cantando essa música. Não, reflete sobre essa música, isso é bíblico, porque não é apenas uma pequena letra, é teologia por trás de tudo isso. E muitas delas estão minimizando o sacrifício de Cristo. Somos cristãos, Cristo é o centro e a chave da interpretação hermenêutica, interpretação da Bíblia, hermenêutica bíblica. Sejamos jovens que reflexionam, pensam, param, estudam, conhecem. Não bebemos qualquer coisa. A gente escudrinha a palavra, e a gente conhece a palavra, e a gente ama a palavra, e a gente comunica a palavra, e a gente tem sede da palavra, e a gente entende o que Deus está dizendo da melhor maneira como possamos, e desejamos essa palavra, e possamos dizer como Lutero disse, eu não fiz nada, a palavra fez tudo. Por isso compre a revista Rege, e estude a palavra. Busque recursos, livros, comentários, revistas que nos ajudem a entender essa palavra. Mas para avançar rapidamente e terminar, gente, tudo isso, motivados pelo amor. 1 Timóteo, 5 vezes Paulo fala do amor, 4 vezes em 2 Timóteo. Ele fala, olha, que ninguém despreze a sua juventude, pelo contrário, que os crentes vejam em você um exemplo a seguir, na tua maneira de falar, no teu comportamento, no teu amor, na tua fé e na tua pureza. 1 Timóteo 6,11, olha, Timóteo, se esforce em seguir o amor, lute a boa batalha da fé. 2 Timóteo 2,8, porque Deus não nos deu um espírito de... 2 Timóteo 2,8, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de domínio próprio, de amor. Gente, o amor precisa ser a base e o fundamento de tudo o que somos e fazemos. Se tudo o que eu falei até agora, a gente tomar como mudança de comportamento, vai ser legalismo e moralidade. Deus nos chama a sermos diferentes, especialmente pelo nosso amor. Eu vou ser diferente de amigos que têm comportamentos diferentes sexuais, mas eu vou amar, e vou abraçar, e vou estar junto. Eu vou pensar na missão de Deus por amor. Eu vou pensar na palavra por amor. Eu vou pensar na verdade por amor. Se eu tenho que sofrer, é por amor. E eu vou orar por amor. E eu vou ser instrumento para a mudança por amor. Por amor a Deus e por amor às outras pessoas, entendendo que Ele me amou e Ele me ajudará nesse processo de transformação. Tudo por amor. É o amor a principal marca dos cristãos, quando Jesus disse, nisso conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem. E no meio de tantos desafios, ideologia de gênero, verdades, leis, que sejamos pessoas que possam expressar esse amor de Deus. Mas você, viva esse amor. Mas você como grupo de jovens, ame as outras pessoas. Mas você como igreja, ame. E que as nossas igrejas possam estar cheias de gente que pensa diferente, se comporta diferente, porque estão encontrando ali espaços onde elas são amadas e onde Deus é transformadas. E entendemos que as pessoas não têm que ser mudadas para virem a Jesus. Elas vêm a Jesus e então são transformadas. Essa é a graça de Deus, construída no amor. Mas você ame, mas você ame. Nunca me esqueço, chegando na Espanha, só rapidamente um parênteses para alguns que perguntaram, eu e a minha esposa somos missionários no sul da Espanha, servimos como pastor de uma igreja que plantamos,
a C29 Granada, dirigimos um ministério evangelístico, também parte de movimentos europeus de missões para jovens, da Aliança Evangélica Espanhola também, entre outras coisas. Inclusive, se você, acho que tem um link aqui, se você quiser acompanhar a gente ali, saber mais do que a gente está fazendo, orar por nós, nos apoiar, acompanhe a gente ali pelas redes sociais, precisamos do seu apoio, das suas orações. Já mencionei algumas igrejas que nos apoiam, como São Caetano, Rio Grande, a de Curitiba, o apoio da CIB, estão ali com a gente. Somos parte de tudo isso e precisamos do teu apoio, das tuas orações. E vivemos num lugar onde existe menos de 1% de evangélicos. A Universidade de Granada tem mais de 60 mil estudantes, menos de 100 são evangélicos. Ser evangélico na Espanha, em muitos lugares da Europa, é ser parte de uma seita. Mas eu lembro quando eu tinha acabado de chegar na Espanha, num encontro das nossas igrejas, da CIB na Europa, 2 semanas na Espanha, tive uma impressão da parte de Deus no meu coração, que eu creio que foi do Senhor, na qual Ele me dizia, chegando, nunca me aconteceu assim também, eu quero que você se faça como um deles, e eu quero que você ame este povo, ama este povo, e se faça como um deles. Eu lembrava, é claro que é isso que Jesus fez, amou a humanidade e se fez como um de nós. Isso foi importante e é importante na nossa atividade missionária. E eu quero desafiar você a entender que essa é a missão que Deus tinha para Timóteo e expressou através de Paulo. Mas você, conecte, se faça como outros, mas viva de maneira diferente e ame as pessoas. Mas você ama os teus amigos, ama a tua cidade, ama o Brasil, ama o mundo. E se não há amor, ore por amor. Se não há vontade de orar, ore pela vontade de orar. Se não há vontade de ler a Bíblia, ora pela vontade de ler a Bíblia. Não quero te dizer, vai e seja melhor, vai e se esforça. Não, o Evangelho diz, Jesus já fez, Jesus é perfeito. Receba o poder pelo Espírito Santo. Cristo em você, confie em Jesus. Ele vai te fazer melhor, Ele vai te transformar, Ele vai te dar amor, Ele vai te dar amor pela verdade, Ele vai te dar paixão pela missão, Ele vai te inclinar para a oração, é Ele em nós. Mas você, permita que Jesus atue na tua vida. Viver com Jesus é realmente permitir que Ele viva em nós. Não sou eu quem vivo, disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas você, volte para casa, não retroceda, não recue, e seja um jovem diferente. Mesmo que você for o único, vale a pena. Siga a Jesus, receba o seu poder e viva para a sua glória, extensão do seu reino e transformação deste mundo. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, por gentileza. Fale com Deus e pensando nas diferentes áreas de desafio nas quais Deus nos chama a viver de forma diferente. Talvez há áreas que a gente tem que dizer, Senhor, obrigado, porque eu vejo que Tu estás me ajudando nisso. Mas pode ter outras áreas onde eu vou ter que dizer, Jesus, me perdoa. Eu estou sendo como a maioria. Eu estou indo com a corrente dos meus dias, com a galera, com a maioria, com as pressões no dia a dia das redes sociais. Me perdoa e me ajuda a viver uma vida distinta, entendendo que o Senhor me amou e o Senhor vai me ajudar. E é tudo pela cruz. E o Evangelho não é apenas necessário para a conversão, o Evangelho é necessário para a santificação. Precisamos de Cristo para ser como Cristo. E dizemos, Jesus, me ajuda nessa área. Ajuda o meu namoro,
meu casamento, lá no meu trabalho, como eu uso as redes sociais, Jesus, como eu defino minha identidade, Jesus, onde eu uso o meu dinheiro, Jesus, onde eu gasto o meu tempo, quais são os meus sonhos, qual é a minha dedicação à tua obra, qual é a minha paixão pela unidade da tua igreja. Me usa como um instrumento de unidade, nunca de dissensão ou de separação. Jesus, qual é a minha paixão pela tua palavra? Jesus, eu não tenho tido vontade de ler a tua palavra, conhecer. Deus, me renova a paixão pela tua palavra. Senhor, outros de nós, Senhor, me perdoa pela minha displicência, falta de disciplina. Eu que ensino, eu que prego a tua palavra, pregando qualquer jeito, ou pegando o texto sem entendê-lo no seu contexto histórico, gramatical, canônico. Jesus, me ajuda a gastar tempo e a entender a tua responsabilidade que me deste. Senhor, me ajuda. Mas você, eu quero, Senhor, ser um mas você, e abraçar o que Deus me chama, sabendo que Deus não vai me amar mais por isso, porque não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais, e não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Mas Ele me chama a essa obediência como resposta a amor. Ele me amou, Ele me aceitou, e por isso Ele me chama a uma vida distinta, pela cruz de Jesus, para a glória de Cristo. Em teu nome oramos, Senhor, e pedimos que nos leves a casa no fogo, no enchimento do poder do Espírito Santo. Gente que toma a decisão comprometida a seguir a Jesus, entendendo os desafios, mas convencidos de que não há nada melhor do que seguir a Cristo, abraçar o seu caminho no poder do Espírito para a sua glória. Entendendo que a vida cristã é uma vida de compromisso, de responsabilidade, construída sobre o amor, porque Ele me amou primeiro. Toca os corações, as mentes, as vidas, as famílias aqui, Senhor, as igrejas, os grupos, e aqui nos colocamos desejando ser ainda mais usados, como o Senhor usou Timóteo. Queremos ouvir essa tua palavra e sair aqui desafiados, dizendo sim, Senhor, usa-nos para a tua glória, na nossa cidade, nosso estado, nosso país e do outro lado do mundo. Usa-nos, Senhor, envia-nos, Senhor, para a tua glória, para a tua glória, para a extensão do teu reino. Te amamos, Senhor, precisamos de ti, em nome de Jesus, nosso amado Senhor, oramos agradecidos.